Olá pessoal, muito bem-vindos de volta ao nosso canal, ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo a súmula 298 do Tribunal Superior do Trabalho sobre o tema de ação rescisória. E é uma súmula interessante porque a gente vai ver aqui que a redação dela menciona uma figura que é o chamado pronunciamento explícito. Já vou explicar aqui na sequência o que é isso. Mas a redação anterior dessa súmula falava em pré-questionamento explícito. Houve uma mudança redacional já há alguns anos, né? Mas o fato é, essa mudança redacional, né, onde se chamava pré-questionamento explícito, que passou a ser pronunciamento explícito, o conteúdo dessa súmula permaneceu inalterado, permaneceu absolutamente o mesmo, ok? Vamos lá então compreender o que é essa súmula, o que é essa figura do pronunciamento explícito, anteriormente chamado de pré-questionamento explícito, tá? Bom, inciso primeiro, ele fala o seguinte, né? Antes disso, a própria base aqui da súmula, né, a parte inicial, ela menciona ação rescisória, violação à disposição de lei, pronunciamento explícito, tá? Ou seja, essa súmula aqui se refere à situação específica da ação rescisória com base no artigo 966, inciso 5º do Código de Processo Civil. Ação rescisória fundada em violação a dispositivo de lei, tá? Eu até trouxe aqui para a gente ver o dispositivo. Ele menciona, né, violação manifesta de norma jurídica. Tá? Inclusive modifica aqui a redação do CPC anterior, porque no CPC de 73 mencionava-se realmente violação expressa manifesta de lei. Né? E hoje em dia então se fala em violação manifesta de norma jurídica, que a gente sabe é um conceito bem mais amplo, né? Porque norma jurídica abrange não só a lei, mas também a Constituição, por exemplo, né? E até mesmo aqui uma norma coletiva, uma norma de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva de trabalho, a gente poderia, em tese, enquadrar aqui nesse dispositivo. Tá? Se vai enquadrar ou não é outra questão, mas em tese poderia enquadrar sim. Mas então, voltando aqui, tá? Então a súmula se refere especificamente a esse dispositivo, ação rescisória com base em violação à disposição literal de norma jurídica, na redação atual aqui do CPC 2015. O inciso primeiro fala o seguinte: a conclusão acerca da ocorrência de violação literal à disposição de lei pressupõe pronunciamento explícito na sentença rescindenda sobre a matéria veiculada. É claro, quando se fala que sentença rescindenda, isso abrange não só a sentença de primeiro grau, o ato do juiz do trabalho, mas também, eventualmente, acórdãos, tá? Então aqui a gente tem que ter uma interpretação um pouco mais elástica aqui da súmula, porque a ação rescisória ela vai caber não só no caso de sentença, mas também no caso de acórdão. Acórdão do TRT, por exemplo, e acórdão do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Então, lê-se sentença aqui com essa conotação. Mas o foco da súmula aqui é o seguinte: o chamado pronunciamento explícito, e como eu falei aqui, era chamado de pré-questionamento explícito. Aí você pode estar pensando, Felipe, pré-questionamento, a gente não acabou de ver aqui a súmula 297, 296, por exemplo, e o pré-questionamento, ele não é um elemento, não é um requisito de admissibilidade de recurso. Então recurso de revista, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, não são esses instrumentos processuais, o recurso, portanto, para o Tribunal Superior que exige a figura do pré-questionamento. Né? E a resposta é sim, se você pensou isso, você está absolutamente correto. O pré-questionamento, a gente viu aqui no comentário a súmula 297, 296, vocês podem voltar nesse vídeo aqui, caso haja necessidade, nesses vídeos, né, caso haja necessidade. Mas o pré-questionamento ele se extrai da Constituição, né, quando a Constituição menciona, vai caber recurso extraordinário para o Supremo, recurso especial para o STJ, quando a causa decidida, né, então quando a nossa Constituição usa essa expressão causas decididas, né, é a partir daqui que se construiu a ideia do pré-questionamento. Né? Por quê? Porque para caber o RE para o Supremo, o RESP lá para o STJ, o recurso de revista para o TST, para caber esses recursos a causa tem que ter sido decidida. E para a causa ter sido decidida, isso quer dizer que aquele tema foi abordado, aquele tema foi enfrentado pelo acórdão pelo acórdão originário. O acórdão, no nosso caso aqui, vai ser um acórdão do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho. Tá certo? Ou seja, então aqui para o recurso de revista caber contra uma decisão do TRT, sim, eu vou precisar do pré-questionamento, uma decisão do TRT contra aquele tema. Né? Pré-questionamento é uma exigência para recurso. E você pode estar se perguntando, Felipe, e com relação à ação rescisória? Existe alguma previsão legal, alguma previsão na Constituição, em algum lugar, que exija o pré-questionamento na ação rescisória?
E a resposta é não, não existe. Não existe nenhum dispositivo de lei, da Constituição, de lugar nenhum dispositivo que exija o pré-questionamento na ação rescisória. Então esse dispositivo do CPC 966, inciso 5º, que é a base aqui dessa súmula, ele exige apenas a violação manifesta da norma jurídica. Perceba que não se menciona aqui o pré-questionamento. E até diante dessa crítica, o TST ele acabou então modificando a redação da súmula que a gente está estudando agora, a súmula 298, tirou a expressão pré-questionamento e passou a usar a expressão pronunciamento explícito. Só que o pronunciamento explícito, minha gente, nada mais é do que o pré-questionamento, tá? Então mudou o termo aqui, mudou a expressão, mas a situação é absolutamente a mesma. Ou seja, então na visão do TST, para que caiba ação rescisória com fundamento no artigo 966, inciso 5º, tá? Não é para os demais incisos, não é para as demais hipóteses de cabimento da ação rescisória, é especificamente nesse caso aqui, o TST exige que a decisão que transitou em julgado, que pode ser uma decisão do juiz de trabalho, do juiz de trabalho da vara, ou pode ser uma decisão, por exemplo, do TRT, como mencionei aqui, ou pode ser até uma decisão do próprio TST, e aí vai caber, nesse caso, a ação rescisória, a gente sabe após o trânsito em julgado. Então o TST fala, olha, nesse caso aqui, a decisão que transitou em julgado, ela tem que ter abordado, ela tem que ter se pronunciado quanto a esse tema. Qual o tema? O tema aqui que o autor da rescisória quer invocar. Então se o autor da rescisória quer invocar, olha, foi violado o dispositivo legal tal, a norma jurídica tal, foi violada nessa coisa julgada, que veio da vara do TRT ou do TST. Então, aqui o TST fala aqui na súmula que há necessidade, é imprescindível que esse tema tenha sido decidido pela sentença, pelo acórdão que julgou aquela questão e veio a transitar em julgado. Ok? Um requisito, portanto, que não está na lei. Tá? Então percebam, a lei não traz esse requisito, essa é uma construção da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Aí você pode perguntar o seguinte agora, Felipe, e aí, você acha que está certo o TST ou acha que está errado? Tá? Bom, se eu for pensar à luz da literalidade do CPC, como a gente viu aqui, realmente o Código de Processo Civil e a Lei Processual em geral não traz essa exigência de pronunciamento explícito ou de pré-questionamento. Isso não está na lei. Mas eu também penso o seguinte, então se eu pensar sobre esse enfoque, eu diria, o TST então, ele estaria errado. Mas eu penso o seguinte, eu penso que na verdade essa hipótese de cabimento da ação rescisória, 966, inciso 5º, na minha opinião, quem sou eu para dizer alguma coisa para o legislador brasileiro, para os tribunais, ou para alguém? Mas na minha opinião, como estudante de processo do trabalho, eu vou chamar assim, na minha opinião como estudante, eu penso que isso aqui não deveria existir. Tá? Por quê? Porque a ação rescisória é uma situação que flexibiliza, que enfraquece a coisa julgada. E aqui esse dispositivo tem um grave problema. Por quê? Porque é um dispositivo que simplesmente não garante para nós se a segunda decisão, ou a decisão da ação rescisória, portanto, se ela vai ser mais correta do que a sentença. O que garante que a decisão da rescisória vai interpretar corretamente a lei? O que garante que a interpretação correta da lei não veio da sentença que transitou em julgado, por exemplo? Então perceba, essa é uma norma que não apresenta racionalidade econômica. Tá? Ela não tem, se a gente estudar do ponto de vista microeconômico, inclusive eu fiz um estudo bem recente sobre análise econômica do direito no mestrado, então estou por dentro desse tema, e essa é uma norma que não tem racionalidade econômica. Nada garante que a decisão posterior vai ser mais correta. Tá? Então aqui, simplesmente isso aqui, para mim, na minha opinião, sequer deveria existir. Então, diante dessa minha premissa de que isso aqui não deveria existir, eu entendo o TST. Eu acho que o TST ele foi até bem. Por quê? Porque a súmula 298, então, portanto, aqui, quando ela passa a exigir desse pronunciamento explícito, mesmo sem base em lei, a súmula está, de certa forma, certamente ela está restringindo o uso da ação rescisória. A súmula está criando um requisito e, portanto, se torna mais difícil para as partes, para os advogados, manejarem a ação rescisória nesse caso. Então, se dificulta a ação rescisória, prestigia a coisa julgada, eu acho positivo. Tá? Então, eu acho bom sob essa ótica, digamos, metajurídica. Tá? Mas se eu for analisar a lei pura e simplesmente, a lei realmente não tem essa previsão. Foi uma criação, uma construção da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Ok?
Beleza, dito isso, a gente pode ver de forma aqui talvez um pouco mais breve os demais incisos, né? O inciso segundo fala assim: esse pronunciamento explícito exigido em ação rescisória diz respeito à matéria e ao enfoque específico da tese debatida na ação, e não necessariamente ao dispositivo legal tido por violado. Basta que o conteúdo da norma reputada violada haja sido abordado na decisão rescindenda para que se considere preenchido o pressuposto. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, eu estou diante, volto a lembrar, de uma ação rescisória com base no 966, inciso 5º, ou seja, violação de norma jurídica. E nessa ação rescisória, claro, o autor da rescisória ele vai precisar indicar na petição inicial qual a norma jurídica que foi supostamente violada. Ele vai ter que dizer, olha, foi violado, por exemplo, o artigo 841 da CLT, que prevê o prazo lá de 5 dias entre recebendo a notificação pelo reclamado e a audiência. Foi violado, por exemplo, o artigo 186 e o artigo 927 do Código Civil. Responsabilidade civil, subjetiva, objetiva, né? Enfim, então na rescisória, perceba, o autor da rescisória ele vai ter que citar o dispositivo para dizer esse dispositivo aqui foi violado, tá certo? Agora, para fins de pronunciamento explícito, o TST não foi tão rigoroso assim. Então o TST não exige que a decisão rescindenda, a decisão, portanto, que transitou em julgado, a sentença, o acórdão que transitou em julgado, não se exige que essa decisão mencione aqui o dispositivo legal. Mas essa decisão tem que enfrentar o tema. Ela tem que enfrentar o tema, por exemplo, da responsabilidade civil, dos requisitos, o tema aqui do prazo da citação, por exemplo, entre a citação e a audiência. Né? Então perceba, a decisão rescindendo, a decisão que transita em julgado, ela vai ter que ter abordado, enfrentado aquele tema, enfocado aquele tema, como fala aqui o inciso. Tá? E não necessariamente citar o dispositivo. Até pode ser que a decisão transitada em julgado cite expressamente o número do dispositivo e fale, olha, artigo tal, artigo X, artigo Y, pode acontecer? Pode, mas não é necessário, ok? Esse é o entendimento do inciso segundo, portanto. Inciso terceiro, para efeito de ação rescisória, considera-se pronunciada explicitamente, aqui até digamos aqui um recurso que o TST usou, né? Porque aqui a expressão, nitidamente aqui, eles quiseram dizer pré-questionada explicitamente, né? Pronunciada explicitamente soa até um pouco estranho para o nosso ouvido. Mas tudo bem. Então considera-se pronunciada explicitamente a matéria tratada na sentença, quando examinando remessa de ofício, o tribunal simplesmente a confirma. Aqui está falando sentença como sentença mesmo, como ato do juiz, tá? Diferente do inciso primeiro, que fala sentença como decisão judicial em geral. Aqui, portanto, ele está mencionando o seguinte, olha, remessa de ofício é a chamada remessa necessária, reexame necessário, que envolve, a gente sabe, a fazenda pública em juízo. Tá? Então, quando a fazenda pública em juízo é condenada a pagar alguma coisa em juízo, determinados critérios que vêm no CPC, valores, faixas de valores, não vou entrar aqui nesse mérito, mas em algumas situações, não são em todas, mas em algumas situações, a sentença condenatória contrária à fazenda pública tem que ser remetida ao tribunal, no nosso caso aqui é o Tribunal Regional do Trabalho, para que o TRT confirme aquela decisão, confirme aquela condenação, né, em vista dessa participação aqui de um ente público, né? Então essa é a situação. E aí o TST fala, olha, muitas vezes o que acontece é o seguinte, muitas vezes o que acontece é, o tribunal, quando na remessa necessária, ele simplesmente diz o seguinte, olha, eu, tribunal, confirmo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Então o tribunal não faz uma análise, digamos, mais aprofundada com relação aos fatos, não coloca fundamentos ali de forma detalhada, ele simplesmente confirma a sentença, porque entende que a sentença está correta. Tá certo? E aí, aqui é o seguinte, aqui é mais uma diferença com relação ao pré-questionamento. Por quê? No pré-questionamento, tem uma orientação jurisprudencial do TST que fala o seguinte, olha, nessa situação em que o tribunal somente confirma a sentença, né, aqui na remessa de ofício, na remessa necessária, nesse caso não haveria pré-questionamento para fins de recurso de revista. Tá? Ou seja, o TST ele quer, portanto, que o TRT enfrente de fato aquele tema, que o TRT se pronuncie, e não simplesmente diga que está confirmando a sentença. É até uma OJ, é até um entendimento criticável do TST que futuramente, se Deus quiser, a gente vai conseguir até enfrentar aqui também no nosso canal e abordar aqui essa OJ, tá? Mas por hora é isso aqui. A gente tem um entendimento então com relação ao recurso de revista,
né, em que o pré-questionamento não vai estar presente no caso de mera confirmação da sentença pelo tribunal, né, mas aqui para fins de ação rescisória, o tal do pronunciamento explícito, né, o TST não exige, portanto, que o tribunal se pronuncie, se debruce, né, se ele simplesmente confirmar a sentença na remessa necessária, isso já é suficiente para embasar o ajuizamento de uma ação rescisória, tá, com fundamento no artigo 966, inciso 5º do CPC. Beleza? Inciso 4º. Sentença meramente homologatória que silencia sobre os motivos de convencimento do juiz não se mostra rescindível por ausência de pronunciamento explícito. Esse inciso aqui, se a gente for pegar os precedentes que deram origem a esse inciso da súmula, são precedentes que, em geral, eles mencionam a questão da sentença homologatória de cálculos, tá? Não mencionam aqui a situação específica da sentença que homologa um acordo, da homologação de um acordo judicial, que é a situação, inclusive, mais comum, talvez, aqui, tá? Homologação de acordo judicial. Muito embora os precedentes não mencionem esse caso do acordo, para mim, a própria redação da súmula e o sentido que se pretende dar aqui, ele vai se aplicar também na situação de acordo, tá? Então, não só na sentença homologatória de cálculo, mas também na sentença homologatória de acordo judicial, a meu ver, seria o mesmo entendimento aqui, tá? Qual a ideia? A ideia é, se o juiz ele está apenas homologando um acordo, né, um ato das partes, eu tenho lá o autor, eu tenho o réu, né, e eles celebram um acordo judicial. O juiz vai lá e homologa, ele dá a chancela estatal, né, e a gente, inclusive, já viu aqui a súmula 259 do TST. Se você não viu esse vídeo, recomendo que veja, né, em que a gente faz uma análise com relação ao cabimento ou não cabimento da ação rescisória nesse caso de acordo judicial homologado, né? O TST, aparentemente, ele mantém esse entendimento, né, pelo menos o entendimento da súmula, no sentido de que seria o caso de ação rescisória. A gente critica e fala que, na verdade, seria ação anulatória após o CPC 2015. Tá? Mas o fato é, aqui para nós, aqui na súmula 298, inciso 4º, o que interessa é saber o seguinte: vai caber ação rescisória? Até pode caber, mas não com fundamento no artigo 966, inciso 5º. Tá? Na visão do TST, sentença homologatória de acordo é uma sentença que não tem o chamado pronunciamento explícito. Tá? Não há, portanto, pronunciamento explícito. E faz sentido. Por quê? Porque o juiz, quando homologa o acordo, o juiz realmente não está se pronunciando sobre a matéria de fundo, a matéria de direito que está em discussão. O juiz simplesmente está chancelando um ato das partes. Concorda comigo? Então faz sentido realmente aqui na lógica do TST, da súmula, dizer, olha, nesse caso não vai caber rescisória com base nesse fundamento. Né? E se a gente entender, que não é o meu caso, mas se a gente entendesse que a súmula 259 permanece válida, até caberia ação rescisória nesse caso, mas por outro fundamento. Por exemplo, poderia caber uma ação rescisória porque foi um acordo firmado em que uma das partes estava sob coação, né? Em que houve, por exemplo, um crime praticado pelo juiz também, prevaricação, corrupção, né? E aí você pode ter, eventualmente, para quem defende a súmula 259, até poderia ter uma ação rescisória com base nesse outro fundamento, e não com base no 966, inciso 5º. Não por violação de lei, até porque não houve o pronunciamento explícito, tá certo? Essa é a visão do TST aqui na súmula 298, inciso 4º. E para finalizar, o inciso 5º, que fala o seguinte: não é absoluta a exigência de pronunciamento explícito na ação rescisória, ainda que esta ação rescisória tenha por fundamento violação de dispositivo de lei. Assim, prescindível, ou seja, dispensável, o pronunciamento explícito quando o vício nasce no próprio julgamento, como se dá com a sentença extra, citra e ultra petita. Não vou aprofundar aqui nesses conceitos. Sentença extra, que julga além do pedido; sentença ultra, dá mais do que foi pedido; sentença citra, petita, sentença que deixa de julgar um pedido, uma causa de pedir. E aí, aqui é o seguinte: se a sentença, portanto, julga fora do pedido, defere uma coisa que não foi pedida, por exemplo, né, perceba, ou então deixa de deferir, deixa de analisar alguma situação que não foi objeto de postulação, ali, que foi objeto de postulação, perdão, né, então sentença omissa, ou sentença que dá mais, ou que dá além do que foi pedido, perceba, é uma sentença que tem um vício e que viola a lei. Viola a lei, porque a gente sabe que o CPC
salvo engano, artigo 341, artigo 492 do CPC, eles prevêem a situação lá do princípio da inércia da jurisdição, lembra disso? Também chamado aqui de princípio da adstrição, da sentença ao pedido. Ou seja, o judiciário fica vinculado por aquilo que foi pedido e aquilo que é objeto da causa de pedir, né? Se o judiciário, então, julga fora do pedido, o judiciário está violando a lei, a decisão viola a lei. E aí realmente faz sentido aqui a dicção do TST na súmula 298, inciso 5º. Por quê? Porque se o vício nasce na própria sentença, se o juiz está errando ali na sentença, esse tema ele não poderia ter sido objeto de discussão, porque o juiz surpreendeu as partes, percebe? Na verdade, o juiz deu uma decisão sobre algo que as partes não discutiram, ou deixou de decidir algo que as partes discutiram. As partes não têm como prever, né? Não tem bola de cristal para prever e saber se isso vai acontecer ou não. Então, se o vício nasce na própria sentença que transitou em julgado, ou no acórdão também, que transitou em julgado, vai caber ação rescisória sem necessidade do pronunciamento explícito. Tá? Então é isso, fica aí nossa análise com relação a essa súmula. Se você chegou até aqui comigo nesse vídeo, parabéns, obrigado pela sua companhia. Deixe seu like, compartilha com pelo menos um amigo seu, né? E manda comentários na aba de comentários também para ajudar o nosso vídeo a ganhar, né? O nosso canal a ganhar cada vez mais, digamos, propulsão, né? E com isso a gente conseguir ajudar mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.